O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Caminhar me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale das sombras da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus de eterna bondade, em prece de louvor, entrego-te minha alma. Sê bendito, meu Pai, em todos os recursos, ferramentas, processos e medidas dos quais te utilizastes, a fim de que eu perceba que tudo devo a ti. Agradeço-te, pois, o tesouro da vida, a presença do amor, a constância do tempo, o sustento da fé, o calor da esperança que me aceno por vir, o santo privilégio de servir, o pensamento reto que me faz discernir o que é mal e o que é bem, na clara obrigação de nunca desprezar ou de ferir alguém. Agradeço-te ainda a visão das estrelas a esmaltarem de glória o lar celeste, as flores do caminho, os braços que me amparam e os gestos de carinho dos corações queridos que me deste. Por tudo te agradeço, e quanto te aprover despojar-me dos bens com que me exaltas, ensina-me, Senhor, a devolver tudo o que me emprestaste. Mas, por piedade, Pai, deixa-me em tudo, por amor e dever, a bênção de aceitar e o dom de compreender. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Saudamos a Trindade Divina, Pai, Espírito Santo e Espaço Virgem. Saudamos o Cristo, Filho unigênito do Pai. Saudamos o amor divino, força que cria, mantém e renova todo o universo. Pedimos, Pai, por todos os seus filhos que vivem neste planeta, encarnados e desencarnados. Pedimos pela paz no mundo, entre povos e nações. Pedimos pelos mais necessitados, que o seu amor possa atender às suas necessidades. Pedimos pelas crianças do mundo e, em especial, por aquelas que não têm um lar para morar e uma família para amar e serem amadas. Pedimos por todos que ajudam a Creche Santa Clara e os programas sociais da CFA. Da sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, o Filho Pródigo, Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32. Disse, pois, certo homem tinha 2 filhos. Disse o mais moço deles a seu pai, Pai, dá-me o que me cabe na partilha dos bens. Ele repartiu-lhes os meios de vida. E não muitos dias depois, ajuntando tudo, o filho mais moço partiu para um país distante. E lá, por viver prodigamente, dilapidou seus bens.
Tendo gasto tudo, sobreveio grande fome àquele país, e ele começou a sofrer privações. E saindo, ligou-se a um dos cidadãos desse país, que o enviou a seus campos a apacentar porcos. E queria fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhes dava. Mas caindo em si, dizia: quantos empregados de meu pai se fartam de pão, e aqui morro de fome? Levantando-me, irei a meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, errei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um de teus empregados. E levantando-se, foi para seu pai. Estando ainda a grande distância, seu pai o viu e compadeceu-se. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e beijou-o. Disse-lhe o filho: Pai, errei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Disse então o pai a seus servos: Trazei depressa a melhor túnica e vesti nele, e dai um anel para a mão e sandálias para os pés. E trazei o bezerro gordo, e matai-o, e comendo, alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Seu filho mais velho, porém, estava no campo. E voltando, chegou à casa e ouviu sinfonias e coros. E chamando um dos moços, perguntou-lhe o que era aquilo. E este disse: Teu irmão chegou, e teu pai matou o bezerro gordo, porque o recebeu com saúde. Aborreceu-se então e não queria entrar. Mas saindo, seu pai o convidava. Respondendo, porém, disse a seu pai: Eis tantos anos te sirvo e nunca transgredi uma ordem tua, e jamais me deste um cabrito para que me alegrasse com meus amigos. Mas quando veio esse teu filho que te devorou os haveres com meretrizes, mataste para ele um bezerro gordo. Ele disse-lhe, porém: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. É preciso alegrar-se e rejubilar-se, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, e estava perdido e foi achado. Nesta parábola, ampliam-se os pormenores e aprofunda-se o ensino. O filho mais moço pede que seja feita a partilha dos bens do pai ainda em vida. Seu quinhão era de 1/3 da fortuna paterna, pois o resto pertencia de direito ao primogênito. Quer sua parte para ter liberdade de agir, e não cogita de amor nem piedade filial. Viaja para país longínquo, a fim de não ser vigiado em seu modo de agir, e dissipa os bens sem cogitar de repor o que gasta, por meio do trabalho. Lógico que o capital chega ao fim. Diz o texto que o dispêndio foi feito por viver ele prodigamente, isto é, por gastar sem guardar, ou mais literalmente, sem salvar. Com a escassez de colheitas que sobreveio ao país, mais difícil se tornou sua posição. Emprega-se como um cidadão de posses, mas sofre a suprema humilhação que poderia sobrevir a um israelita: apacentar porcos, os animais imundos por excelência. Nesse trabalho, passa por suas mãos a alimentação abundante dos animais, as alfarrobas, e vem a vontade de devorá-las para fartar-se. Nesse ponto da descida social, parado enquanto olhava os bichos, pôde meditar sobre sua situação
passando a julgar pela razão e não sob o domínio dos sentidos, e percebe que cometeu grave erro. Resolve então regressar ao lar paterno. Estuda a frase com que se apresentará a seu pai, solicitando um lugar como empregado, já que sente não mais merecer o posto de filho. Pelo menos, ainda que como servo, terá alimentação e não mais viverá entre suínos. Revela, portanto, humildade e confiante amor pelo pai. Feita a viagem, é percebido ainda ao longe pelo instinto paterno, que além de manifestar sua alegria pessoalmente, com abraços e beijos, manda vesti-lo com a melhor túnica, calçá-lo com sandálias e colocar-lhe no dedo o anel simbólico da família. E ordena se proceda a um banquete, mandando matar o bezerro gordo, como nas grandes festas. Só agora aparece o filho mais velho, chegando do campo onde trabalhava, e estranha a festa de que não tivera notícia. Quando sabe do motivo, por meio de um dos servos, transborda seu despeito e inveja, e reclama acremente, tomando uma atitude infantil. Façamos rápida análise do texto. Observemos o pai e os dois filhos, um mais velho e, portanto, teoricamente mais experiente, porque mais vivido, e o outro mais moço e, por conseguinte, necessitando adquirir as experiências que o primeiro já vivera. No entanto, a parábola não confirma essa impressão e vai mostrar-nos um mais velho inexperiente, de mentalidade infantil, que jamais se afastou da proteção paterna. O mais moço, cheio de vigor e ambição, sente o impulso íntimo de ganhar a amplitude da liberdade, para agir por conta própria, segundo seu livre-arbítrio. Requer, então, os meios indispensáveis para lançar-se a campo e conquistar aprendizado à sua custa. Não quer o que não lhe pertence. Solicita apenas o que de direito lhe cabe, pela natureza e pela lei. E o pai atende à solicitação do filho sem nada indagar, já que reconhece o requerido não apenas justo, mas necessário, a fim de que o filho possa adquirir experiências que o façam evoluir. Então, ele entrega o que foi solicitado. Notemos que o filho pede o quinhão aos bens. Todavia, o evangelista diz que o pai lhe deu literalmente a vida. Essa observação nos alerta para uma primeira interpretação. O filho pródigo, que parte do pai e volta a ele, após as experiências, é o ensino que nos revela todo o processo de evolução da centelha, que é emitida da fonte, se individua e cai até o fundo do antissistema, para daí regressar à fonte de onde se desprendeu, após todo o aprendizado prático. A centelha sabe e solicita sua partida, ansiosa de terminar o ciclo. Pede ao pai tudo o que de direito lhe cabe para essa viagem. O pai lhe dá a vida, ou seja, a substância da vida, a individuação indispensável que a distinga do todo homogêneo e indiferenciado e a torne autônoma. E ela sai de seu ambiente para um país distante, ou seja, destaca-se aparentemente do todo pela individuação, tornando-se um eu à parte, e vai cair no polo negativo, mas dentro de si está a vida recebida do Pai. Começa a caminhada e avança seu aprendizado, atravessando os estados de mineral,
vegetal e animal. Mas ao atingir a individualização no estado humano e com o desenvolvimento progressivo do intelecto, ela percebe que a vida lhe está oculta, que ela se encontra vazia de espiritualidade, pois vive dominada e explorada por seres do antissistema, e que o ambiente em que atualmente se encontra é terrível, pois são animais que a cercam, e o alimento que lhes é dado não a satisfaz. Resolve mudar a direção da caminhada e voltar-se para o Pai, que a recebe feliz, com a alegria compartilhada por todos, menos por seu irmão mais velho que, embora seja assim denominado, não tem a vivência nem o conhecimento espirituais necessários para compreender. Por jamais haver se afastado da luz, julga-se mais perfeito. Erro básico de julgamento cometido por todos os que se apegam às exterioridades. O isolamento das experiências confere isenção, mas não aprendizado. A virtude real, qualidade adquirida, é produto da experiência e não da ignorância. Não pode ser grande pintor quem jamais tenha lidado com pincéis. Nem escritor emérito quem não conheça o alfabeto. Assim, puro não é o que ignora e por isso se abstém da sensualidade, mas aquele que, conhecendo a fundo toda a gama da sensualidade, aprendeu a dominá-la em si mesmo, por ter superado o estágio animal. Um dos grandes perigos da pseudo-virtude, manifestada pelo irmão mais velho, é exatamente a vaidade, pois toda vaidade é fruto da ignorância. Só a experiência, não apenas estudada teoricamente, mas experimentada e sofrida na prática, pode conferir à criatura a base para construir a própria ascensão evolutiva. Olhando o contexto com atenção, descobrimos uma interpretação apropriada às escolas iniciáticas. Como todas as criaturas de Deus, o ser partiu da fonte e se encontra no meio da jornada, no ponto exato em que abre os olhos e sabe ver-se a si mesmo. Aí se situa o apoio onde se toma o impulso para regressar, isto é, aí está o fim da estrada da descida involutiva e o início da senda da subida evolutiva. Também a esse despertamento pode aplicar-se o conhece-te a ti mesmo. Primeiro passo: abertos os olhos, considerado o seu estado, o ser entra em si mesmo, ou seja, dá o mergulho em seu íntimo e entra em meditação. Nesse estado de espírito, reconhece que vem errando e não é digno de ser chamado filho. É o ato de humildade. Logo a seguir vem o complemento, o ato de amor, pois prefere a qualificação de servo, contanto que possa permanecer junto ao Pai. Segundo passo: esses atos de humildade e de amor confiante fazem elevar-se a sua sintonia vibratória, fato confirmado com o verbo empregado no texto. Levantando-se, foi para o seu Pai. Ou seja, apurando suas vibrações automaticamente pela humildade e pelo amor, aproximou-se do Pai, embora se mantivesse ainda a grande distância. Mas a graça responde de imediato ao primeiro passo do livre-arbítrio da criatura. E o Pai se precipita amorosamente, envolvendo o filho de ternura e carinho.
Terceiro passo. Diante da efusão abundante e confortadora da graça, o filho realiza na prática a metanoia que teoricamente fora decidida durante a meditação. Quarto passo, ação de graças. O regresso à casa paterna com a esfuziante alegria da gratidão por ter sido recebido. Quinto passo, o matrimônio. A veste nupcial, a melhor túnica, para que vivesse permanentemente com o Pai. Sexto passo, o sacerdócio, o anel para a mão, simbolizando a consagração da mão de quem serve a divindade. Anel que traz o selo da família, fazendo o portador participante da família de Deus. Sétimo passo, cristificação. As sandálias para os pés, a fim de simbolizar o total desligamento, destacando-se do solo do planeta, renunciando à matéria. O último passo iniciático, nas ordens antigas, era comemorado com grandes festejos, que aqui também não faltam. O texto afirma claramente que participaram de um banquete no qual se entregaram à alegria e à beleza, com sinfonias e coros. Pode-se, pois, nesta interpretação, compreender-se como banquete espiritual de regozijo. A razão é dada pelo pai aos convidados e depois ao mais velho. O filho morrera e reviveu, se perdera e foi achado. Realmente, ele se encontrava morto na matéria e perdido nas estradas falsas, mas reviveu e foi achado na senda certa. Daí a razão de alegrar-se. O filho mais velho, que chega do campo, não se conforma em ver a festa tributada ao mais moço. Deixa-se levar pelo despeito e pela inveja. Sempre ficará ao lado do pai, servindo, e nunca teve, nem sequer, um cabrito para alegrar-se com seus amigos. É a posição normal da pseudo-virtude. O pai procura justificar a sua conduta, demovendo de sua infantilidade mental. O evangelista deixa em aberto a questão, sem dizer se ele atendeu ou não ao apelo do pai. Apesar de mais velho, revela-se infantil e comprova com isso que não é a idade nem a permanência nos santuários que vale como testemunho de evolução, nem tampouco vale o fato de dedicar-se à vida religiosa reclusa, em permanente adoração, nem sequer o apego a mandamentos, cerimônias e ritos externos religiosamente obedecidos. E aqui aprendemos que, se tudo isso pode conferir merecimentos, não exprime, de modo algum, evolução. É, portanto, que muitas criaturas podem possuir toneladas de merecimento, sem que isso signifique que são evoluídas. No entanto, o merecimento, por trazer colaboração de amigos gratos, ajuda a influir numa facilitação do caminho evolutivo. Uma das acusações do mais velho é que o mais moço devorou a vida do pai com meretrizes, ou seja, distribuiu a sua substância não apenas monetária, mas também física, sensória, emotiva e intelectual, com criaturas de toda ordem, numa prodigalidade que marcou o rapaz e o caracteriza até hoje. Há mais alegria em dar, traço normal do ser evoluído, enquanto o pedir é típico do evoluído que tudo quer receber. No final, o pai dirige-se ao mais velho, recordando-lhe
que está sempre com Ele em união inseparável, e que tudo o que é do Pai é do Filho. Frase que Jesus emprega na oração sacerdotal em relação ao Pai. E realmente, se considerarmos esse irmão mais velho como um espírito já evoluído, em união total com o Pai, é profundamente estranho esse comportamento despeitado e invejoso, que atesta imenso atraso. Essa contradição nos impele à ideia de que esse irmão mais velho representa aqueles ainda apegados a conceitos antigos, onde prevalecem as exterioridades e aparências, e que ainda não compreenderam o verdadeiro caminho da iniciação para dentro de cada um. Este evangelho, esta parábola do evangelho, traz um simbolismo muito interessante para a gente sobre o mundo divino, né, o reino dos céus, e o nosso processo evolutivo. O reino dos céus é simbolizado pelo pai de família. Esse pai. E o filho mais moço, esse pai tem 2 filhos, o filho mais moço, ele pede a vida, ou seja, ele pede todos os recursos necessários para que ele possa adquirir experiência. E o pai dá todos esses recursos para ele, tudo o que é necessário para que ele possa, por experiência própria, por experimentação, seguir o seu processo evolutivo. Então, esse filho mais moço, que por ser mais moço, e aqui tem essa característica de ser alguém que tem a curiosidade, que tem o ímpeto de buscar esse caminho de evolução, ele parte com tudo aquilo que lhe é de direito. Ou seja, que a divindade, que Deus provê tudo aquilo que é necessário para que nós possamos traçar o nosso processo evolutivo, fazer o nosso caminho de evolução. Tanto que estamos num planeta que é propício à vida humana para que possamos evoluir. Isso não é à toa, não é ao acaso. Então, esse filho mais moço, ele começa a dilapidar todos esses bens sem ter proveito da evolução dele. Ou seja, isso aí demonstra muito que nós, o tempo que nós levamos apegados a tudo aquilo que não nos ajuda na nossa evolução. É todo esse nosso apego ao materialismo, apego sensorial, o apego emocional e também o apego intelectual. Ou seja, o apego à personalidade, que a personalidade é constituída desses fatores. Então, à medida que a gente tem apego e se subjuga à personalidade, nós não conseguimos evoluir, porque nós não conseguimos enxergar que existe a verdade que não está na personalidade. Ela está além da personalidade. Mas nós acabamos entendendo que nós somos a personalidade. E aí o que acontece? Gastamos toda a vida nos subjugando e nos submetendo à personalidade e não avançamos em nada na nossa evolução. Então, chega um momento que depois de tanto vivenciar isso e tanto ter decepções, nós despertamos. E aí despertamos e entendemos que temos que nos desapegar e temos que vencer a personalidade, né? Temos que transcender a personalidade. Nós não podemos nos deixar subjugar pelas características da personalidade. Então nós vamos aí sim descobrir o Deus que vive dentro de nós, através da nossa interiorização,
através de olhar para dentro de nós. E aí sim, nós vamos começar todo o nosso processo de evolução, exatamente da forma que está escrito na parábola, com humildade, com amor, né? Amor ao Pai, ou seja, amor à divindade e a confiança de que a divindade sempre estará de braços abertos para nós. E quando chegamos nesse ponto de humildade, de amor, nós fazemos uma conexão com o mundo divino por aumentar o nosso padrão vibracional. E é isso que, esse simbolismo que está caracterizado pela aceitação do Pai, do filho que está retornando, desse filho que despendeu todos os bens dele, né? Dilapidou todos os bens. Mas o Pai aceita ele com muito carinho e manda fazer um grande festejo para ele, lhe dá túnica, lhe dá o anel e sandálias. E assim funciona o reino divino. Assim que nós fizermos essa nossa mudança mental, assim que nós fizermos esse contato com Deus dentro de nós, com o nosso Cristo interno, aí nós imediatamente entraremos em sintonia com o mundo divino. E Deus, o mundo divino, irá nos fornecer tudo aquilo que é necessário. Irá se alegrar com o nosso despertamento, irá nos dar tudo aquilo que precisamos. E aí vem a figura do filho mais velho, que o Pastorino interpretou muito bem essa questão. O filho mais velho seriam aquelas pessoas que ficam apegadas a conceitos, a conhecimentos antigos. Imagina se a humanidade não evoluísse na ciência e nos seus conhecimentos. Nós ainda estaríamos na Idade da Pedra. Então, esse mais velho é caracterizado por todos aqueles que não se propuseram a aceitar conhecimentos novos em relação à evolução humana, que foi exatamente o que Jesus trouxe na época dele. Tanto que o Evangelho significa boa nova. Jesus trouxe a boa nova, que era o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Ele não negou toda a lei que já existia, mas ele resumiu e deixou bem claro como é que as pessoas deveriam fazer dali em diante. Mas o que acontece? Todos aqueles que estavam muito apegados ao passado, aos conceitos antigos, e não quiseram refletir sobre essa nova mensagem de Jesus, eles rechaçaram Jesus. Eles não aceitaram e eles chegaram a crucificar e matar Jesus por isso. Porque eles não tinham a capacidade de entender e aceitar toda aquela proposta nova. Então esse evangelho de hoje, essa parábola, serve bem para a gente refletir esse processo da nossa evolução, né? Não adianta nós fazermos coisas exteriores, né? Isso até dá um mérito a nós, mas a evolução, a nossa evolução, depende exatamente da nossa transformação, de nós olharmos para dentro de nós e transformarmos a nossa forma de interagir com o mundo, com o próximo. E esse é o recado dessa parábola de hoje. Senhor, faz de nós um instrumento da sua paz. Onde houver ódio, faz com que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado,
compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna.